Nós estamos com uma cobertura completa em relação aos reflexos causados pela chuva. Há pouco a Karina confirmou a morte de uma menina de apenas 12 anos que foi soterrada dentro da casa da avó onde ela passava férias. Imagine, 7h20 da manhã, de repente um muro nos fundos da casa desmoronou e caiu sobre o quarto onde ela dormia. Não houve tempo nenhuma de reação. A família estava dentro da casa, mas 3 pessoas estavam lá, 2 adultos e outra criança. Essas pessoas não foram atingidas e conseguiram sair, mas infelizmente essa tragédia foi escrita na história dessa menina e da nossa região. Tudo aconteceu na Fazenda Santo Antônio. A Defesa Civil alerta não só a região de São José, mas também aqui na capital e outros pontos da Grande Florianópolis, onde há riscos de novos deslizamentos de terra e desmoronamentos. A Karina Kopp vem ao vivo para trazer mais informações. Ela está no local onde tudo aconteceu. Karina. Oi, Polito. Até quando você estava me chamando, eu acabei me assustando porque a todo momento tem um desmoronamento acontecendo neste local que desmoronou logo cedo, por volta das 6h50 da manhã. Este muro da garagem aqui dessa casa acabou cedendo e atingindo essa residência aqui de madeira, o Jackson vai mostrar pra gente, onde infelizmente estava essa menina de 12 anos que acabou sendo vítima de toda essa situação. Essa menina de 12 anos, ela estava dormindo num dos quartos e acabou não conseguiram retirar ela a tempo do cômodo e ela acabou sendo atingida pelo muro que caiu devido às fortes chuvas. Dentro da casa também estava o pai dela, um irmão de 5 anos e a avó. Essa menina que é moradora de Videira, no oeste do estado, ela estava aqui na casa da avó passando férias aqui em Florianópolis, iria retornar para sua cidade na próxima semana, mas infelizmente ela acabou falecendo. Os vizinhos aqui foram os primeiros a chegar, logo que o muro desmoronou, tentaram auxiliar neste resgate, mas quando o corpo de bombeiros chegou, infelizmente ela já estava sem vida. E a situação aqui é bastante complicada, corre um grande risco de acontecer um novo desmoronamento, porque as chuvas não param e o carro que ficou na garagem, ele pode cair a qualquer momento, tanto que eles estão tentando segurar o carro com uma corda, o carro foi amarrado por uma corda, caso aconteça um desmoronamento, para que o carro não venha abaixo junto com toda a estrutura. Mas o que a gente vê é todo momento caindo terra e ficou somente um pequeno pedaço de calçada ali, de chão ainda, que pode cair a qualquer momento. Por isso a gente está com essa situação, acompanhando essa situação bem de perto, e toda essa estrutura, claro, foi isolada pela Defesa Civil, a Defesa Civil que esteve aqui hoje pela manhã junto com o Corpo de Bombeiros, isolou toda essa área e está acompanhando essa situação, porque corre risco, como a gente está próximo de uma área com bastante mata, com várias bananeiras e que é uma região de muita umidade, vai absorvendo cada vez mais chuva, o solo vai absorvendo mais água e então pode vir abaixo essa estrutura. Com certeza, por isso está sendo acompanhada pela Defesa Civil, Polito. Uma situação complicada, infelizmente as chuvas aqui da Grande Florianópolis já fizeram a primeira vítima, essa menina de 12 anos, que é de Videira, no oeste do estado, e estava aqui em São José, na Grande Florianópolis, passando as férias escolares na casa da avó. Volto contigo aí no estúdio do Balanço Geral, Polito. Obrigado, Karina. Uma notícia muito dura, né? Me pegou realmente surpresa logo cedo. Eu que sou pai de 2 meninas, serei pai de um terceiro, muito em breve. Sinto na pele a dor dessa família, porque não é brincadeira, mas serve essa notícia de alerta a todas as famílias de bem que moram em áreas de encostas, um alerta da Defesa Civil pelo risco, porque a terra está muito encharcada, choveu até mais do que o esperado, apesar de nós termos adiantado, inclusive, até alertas foram dados pela Defesa Civil através de mensagens do temporal que se aproximava, por conta da frente fria que vem do sul do país. O Luiz Gustavo vem agora participar conosco para adiantar quais serão as perspectivas para as próximas horas. Luiz, boa tarde, um momento difícil em que a gente perde uma criança, mas que a gente também precisa alertar as pessoas que moram em áreas perigosas, né? Exatamente isso, Polito. E, aliás, a gente conversou, inclusive, com alguns meteorologistas para poder entender um pouco melhor o que estava acontecendo. E a informação é a seguinte, a Karina até comentou ali que esse caso específico aconteceu por volta das 7 horas da manhã. De acordo com os meteorologistas, né, foi por volta das 6 da manhã que essa chuva um pouco mais forte começou a acontecer, principalmente em toda a nossa região aqui da Grande Florianópolis. E o alerta principal é que isso deve continuar pelo menos até as 8 horas
horas da noite, né? Então as pessoas precisam ficar em alerta, principalmente porque todo o nosso solo já está bastante encharcado e essa chuva deve permanecer. O nosso satélite mostra isso, essa instabilidade, que é sempre, né, essa parte aqui mais colorida pelo mapa de Santa Catarina, mostra bastante isso, né? E olha só, isso é uma frente fria, como a gente já adiantou, Amanda Santos adiantou aqui na previsão do tempo, né? Ontem, essa frente fria que traz chuva, como a gente sabe, né, Polito? Pode dizer. Ô Luiz, eu estou reparando que essa parte mais colorida, que é a mais intensa, está bem sobre a ilha de Santa Catarina neste momento. Exatamente. Aliás, todo o nosso litoral do estado de Santa Catarina. Por isso, inclusive, que os alertas são para toda a nossa região do nosso litoral, principalmente litoral norte e aqui na ilha. Vamos dar uma olhadinha na quantidade de milímetros? Vamos. A gente tem uma tabela aqui para mostrar realmente intensidade muito grande aqui no estado. A gente colocou os números para você ter uma noção. Olha aí, Luiz, pode ler, pode ir. Pois é, Biguaçu 101 milímetros, São José 81 milímetros, Canelinha 75, São João Batista 63, Florianópolis 60 milímetros, Palhoça 50 e Ilhota 36. O que acontece, Polito? Só para todo o mês de janeiro, na verdade, os meteorologistas consideram que de chuva nós temos cerca de 200 milímetros durante todo o mês de janeiro. Então, só para a gente ter uma ideia, em Biguaçu 101 milímetros. Então, isso é muito expressivo e a gente está falando nas últimas 6 horas, né? Por isso que os meteorologistas chamam esse alerta e dão esse alerta para as pessoas, porque o comparativo é muito grande, né? Choveu bastante mesmo. Esse número de São José também chama atenção. Vamos aproveitar e vamos conversar com o Christian Wilson, que é nosso colega aqui, está ao vivo, né? Lá de um ponto da cidade, vai trazer informações para a gente agora através da internet. Oi, Cris. Estou esperando para ver se... Oi, Polito. Eu estou aqui do lado do shopping Itaguaçu, aqui em São José. Os carros eles estão dando a volta porque não estão conseguindo passar por aqui. Está bem alagado, quem está tentando passar, quem está conseguindo passar, está acelerando bastante para não ficar. Tem bastante sujeira também na água, a gente percebe. São imagens e informações ao vivo que estão sendo trazidas pelo nosso editor, o Christian Wilson, que está em São José neste momento, faz uma transmissão através da internet. Dá para ver com muita clareza que a água está em grande quantidade. Provavelmente as bocas de lobo não estão dando conta do recado e há muita sujeira que entope também o fluxo da pluvial, né? E não só essa região, né? Eu estive pelas ruas circulando por Florianópolis, principalmente agora de manhã, fazendo algumas das reportagens, viu, Polito? E isso se estende por toda a nossa região, né? Aqui na beira-mar, por exemplo, também estava assim bastante complicado, os motoristas passando com mais cautela por ali, porque a situação também é bastante complicada. Rua Bocaiúva, que dá acesso a Mauro Ramos, com grandes pontos de alagamento. A própria Madre Benvenuta, no Santa Mônica, também com pontos de alagamento já conhecidos por conta do córrego que corta a região, que no passado era um grande mangue, que foi aterrado para que as casas pudessem ser construídas. São áreas conhecidas. Rio Tavares também sofrendo reflexos da chuva. Ô Cris, os carros estão com uma dificuldade danada, mas existe preocupação também, provavelmente, dos moradores por aí, de que a água entre nas casas, né? E dos comerciantes também. Oi, Polito, daqui a pouco eu tô indo para outro ponto aqui na BR também, que tá toda parada, já dá para ver por aqui também. E os carros, mesmo passando por aqui, eles já estão parando lá na frente. Muita coragem de quem está passando, enfrentando essa água, porque pode causar danos sérios ao carro, que até pode parar no meio dessa enchente. Mas as pessoas enfrentam, querem chegar ao destino a qualquer custo e muitas vezes podem pagar um preço alto em relação a isso, né? Vamos dar uma olhada na Josué de Bernardi? Coloca a imagem pra gente aí, que a situação também ficou complicada por lá. Ainda há uma grande quantidade de água nessa região. Muitos motoristas deram ré. Não conseguiram enfrentar, viram que não seria possível. Flagrante que nós estamos mostrando neste momento. Veja esse posto de combustíveis, que é muito conhecido ali, acessado por quase todos nós. Ficou praticamente ilhado. Ao redor, uma grande quantidade de água que pode ser vista nessas fotografias que foram enviadas por pessoas que acompanham o Balanço Geral. Repare nessa, o carro ficou quase que totalmente submerso. E há outro exemplo nas proximidades desse segundo carro que ficou em situação muito semelhante. Quem estava lá não conseguiu sair
E ainda há pessoas que estão ilhadas nesta região. E a chuva cai com muita intensidade e a perspectiva é que ela continue durante todo o dia, Luiz. Continue durante todo o dia e pelo menos até as 8 horas da noite. Olha essa Esse cena, é o nosso alerta. Pois é, tá vendo, pessoal? Stand-up no meio da rua. No meio da rua, em várias ruas acontecendo isso. Agora tem outro alerta, tem outra coisa que chama bastante atenção, Polito. Por exemplo, no bairro Itacorubi, a chuva foi de cerca de 8 milímetros, né? Então, comparada com as outras regiões que nós mostramos, menor, inclusive, né? Agora, muito menor. Então, por isso que às vezes as pessoas que estão em casa, não saíram hoje, por exemplo, até não estão entendendo muito as imagens, porque em alguns lugares choveu muito forte, né? Deu alagamento, em outros não. É o exemplo do Itacorubi, por exemplo, que choveu um pouco menos se relacionado com o Biguaçu que a gente mostrou aí, que foi mais de 100 milímetros só no período de 6 horas, né? Então tem essa diferença também. E os pontos que estão mais encharcados, as pessoas precisam ter mais cuidado, né? Verdade, não é à toa que a Defesa Civil está em alerta, não só na capital, mas em outras cidades como São José, onde aconteceu a tragédia em que uma menininha de 12 anos, infelizmente, morreu soterrada depois de um deslizamento. Essa imagem aqui, né, é da Bocaiúva. Veja os pontos ali na proximidade da Praça Celso Ramos, que fica coladinho em um grande hotel posicionado na beira-mar norte. Esses pontos também existem alagamentos, as pessoas estão se deslocando para pontos diferenciados. Beira-mar norte agora, sentido centro, tá vendo? Quem vem ali da Universidade, do Itacorubi, do Santa Mônica, enfim, que usa essa área, as pistas da esquerda estão sofrendo mais as consequências da água, até porque as galerias estão bem embaixo aqui do Jardim Central, tanto que quem vem no sentido contrário também enfrenta na pista da esquerda, né, Luiz? Isso aqui é muito comum. Sim, e tem um outro assunto também que chama bastante atenção, principalmente para as áreas mais do litoral, é claro, né? A maré, ela tá alta, Polito. Verdade. Então, essa água aí deve demorar para baixar. Rio Tavares sente muito. Exatamente. Então, mesmo que a chuva diminui aos poucos, principalmente tem esse outro alerta. As pessoas vão sentir que vai demorar um pouquinho mais. Você citou há pouco 100 milímetros de Biguaçu, essa cena é de lá. Olha a quantidade de água, as margens, acredito eu, da BR-101, momento em que as pessoas enfrentam os caminhões, as caminhonetes, passam com tranquilidade, mas quem tem carro menor sofre. Esse estacionamento, por exemplo, virou uma verdadeira piscina. Olha lá, não tinha condição nenhuma de passar por debaixo do viaduto. E as comunidades de Biguaçu, que estão nos arredores da rodovia, estão sofrendo as consequências. Pois é. Bom, moto nem pensar, a gente já viu, inclusive, o pessoal está saindo de stand-up, né? Muito perigoso. E, aliás, tem o seu outro alerta que é importante a gente falar que, enquanto serviço, né, Polito, as pessoas não saírem de casa, procurarem os locais mais altos também é mais uma proposta da Defesa Civil, né? Quem acompanhou o Jornal da Record essa semana, quem acompanhou o Fala Brasil, viu que em São Paulo um menino foi arrastado numa boca de lobo. Então não dá para brincar na água, não dá para enfrentar a chuva, porque as consequências podem ser sérias e dramáticas. Ainda imagens de Biguaçu que mostram a força da água que consegue entrar em casas, em comércios. Muita gente ainda está ilhada e enfrenta essas consequências. Ou seja, o alerta segue muito firme em relação a tudo isso que pode acontecer e principalmente as áreas de encostas. Nós sabemos que a nossa região é composta por muitos morros, né? A nossa geografia, né, é complexa nesse sentido, o trabalho da Defesa Civil é muito sério nesse sentido, por isso o alerta sendo dado a todo momento. E as áreas que estão em pontos de vale, ou que a maré tem atingido também, né, Luiz? Porque fica complicado de passar, pode causar danos, por exemplo, ao seu veículo, mas pode trazer consequências para a sua vida também. Tem a leptospirose, tem outras doenças, enfim. E a chuva caindo ainda, né, Polito? Você viu? Ela até diminui um pouco em alguns momentos, mas ela vai persistir pelo menos até as 8 horas da noite. Por isso também esse aviso, tá? E nós estamos falando, nosso caso, claro, da Grande Florianópolis, mas a gente tem um alerta também para o pessoal do litoral norte, né? Aliás, todo o nosso litoral de Santa Catarina precisa de bastante atenção, não só hoje, como amanhã também. Amanhã a situação começa a melhorar um pouco, de acordo com os meteorologistas, né? A chuva começa a diminuir um pouco, mas como nós temos essa situação que a gente falou também, que a água deve demorar um pouco mais para baixar, porque a maré está alta, né? Então naqueles pontos principais a água deve baixar um pouquinho mais devagar. Como amanhã essa chuva deve permanecer com menos intensidade, mas deve permanecer, então as pessoas também precisam ter um pouco mais de atenção. Isso vale para a Grande Florianópolis e para todo o nosso litoral de Santa Catarina, do sul ao norte. E um detalhe que você trouxe que chama a atenção, né, e que faz todo sentido, é o horário.
Começou às 6 da manhã, justamente o ponto em que milhares de catarinenses, de florianopolitanos, de quem mora na nossa região, estão se deslocando. Milhares de pessoas se deslocando para o trabalho. Muitas delas foram surpreendidas. Acabou de passar uma imagem aqui, se puder voltar até, gente, de um ônibus que estava passando pelo local e aí o passageiro começou a gravar pela porta aberta. Dava para ver que a água estava alta, né? Esse motorista também foi surpreendido. E não só isso, né, Polito? Aí no período da manhã, começou por 6 horas, as pessoas conseguiram chegar ao trabalho, né, nos seus respectivos compromissos também. Agora, e a volta para casa começa a ficar um pouco mais complicada, né? O pessoal que vai voltar... Não tem nem como, tem que esperar, né? Pois é, como a chuva deve continuar até o início da noite, essa volta para casa também deve ser um pouquinho mais complicada. Esse ponto aqui é a entrada do roçado. Dá para ver outros pontos semelhantes, né? Em que os viadutos ficaram submersos, não na parte de cima, evidente, na parte de baixo. Quem vai passar, utilizar o retorno da rodovia, não está conseguindo, porque esses pontos realmente são mais baixos, né? As obras previstas geralmente cavam nesses pontos específicos de infraestrutura em que as áreas são realmente rebaixadas e a água se acumula. Olha, isso é algo que tem que ser revisto, né, pelos nossos governantes, né? E você viu, Polito, inclusive, que a água estava bem alta, né? No caso dos ônibus, chegando quase ali na escada, numa imagem que a gente acabou de mostrar. E no caso dos carros também, né? A água já pegando aqui perto do pneu dos carros, né? Então, está alta também. Vamos dar uma olhada agora na BR-101, ó. Essa imagem é ao vivo, esse alerta também é importante. Veja, na lateral esquerda dá para ver que tem inundamento, tanto que o ônibus amarelinho que passou ali está jorrando água. Mas dá para ver também que a pista da esquerda continua com fluxo muito intenso, isso desde as 11 horas da manhã, né? E olha que nesse momento foi o ponto de auge da chuva em muitos locais da região. Digo que esse é um alerta importante, por quê? Podem acontecer, né, os famosos impactos quando o carro para de repente. E aí muita gente vai emparelhar. Alerta total nas rodovias dado pela Polícia Rodoviária Federal, porque a pista está muito molhada. E aí a dica de motorista, né, Polito? A gente vê que tem muitos caminhões passando por aí, né? Então o carro, que é muito menor, por exemplo, ficar perto do caminhão, isso causa transtornos também, uma certa dificuldade para a gente circular, principalmente em rodovias de grande velocidade, como essas que a gente mostrou. Olha lá, de outro ângulo, as rodovias sofrendo os impactos também da chuva, porque muita gente que utiliza o transporte coletivo fica com receio. E aí, em dias como hoje, sai de carro. Tira o carro da garagem, que geralmente fica só para o final de semana, e os reflexos vêm justamente no trânsito, mas também reflexos em relação à segurança, porque os engavetamentos acontecem e vale o alerta redobrado nas estradas em relação ao espaçamento de um carro para o outro e também em pontos de grande fluxo, principalmente nas áreas da região metropolitana de Florianópolis. Olha só esse ponto aí, olha o fórum ali, gente. É o fórum, não é? Aquele prédio do fórum. Tá tudo inundado, hein? Que coisa, gente. Também é perto do shopping Itaguaçu, que fica nos arredores da BR-101. Tá feia a coisa nesse ponto, hein? De costume fica inundada, mas não com essa quantidade. Fiquei impressionado que as pessoas ficaram presas ali. Isso, as pessoas ilhadas, né, Polito? E, aliás, o ideal é não passar, inclusive, nessa água. Mais um alerta também da Defesa Civil, porque, como você mesmo disse, além do risco para a vida, tem o risco para a saúde também, né? Vamos dar uma olhada na quantidade de chuva? Muita gente chegando com a gente agora. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Há pouco o Luiz mostrou o quadro de milímetros de água que caiu. Alguns desses índices surpreenderam, inclusive a Defesa Civil, ó, por exemplo. Isso, últimas 6 horas, é importante a gente dizer, então, que esse quadro, né, na verdade, é uma soma de toda essa chuva que começou por volta das 6 horas da manhã e deve seguir um pouco mais fraca até as 8 horas da noite, mas o que a gente está mostrando aqui é um acumulado das últimas 6 horas. Biguaçu, 101 milímetros, e é legal, antes de vocês também terem a ideia de todos esses números, terem um comparativo, né? 200 milímetros é o que era esperado para todo o mês de janeiro, né, Polito? Então, por isso que a gente chama atenção que choveu e muito. São José, uma das regiões também bastante prejudicadas aí, com 81 milímetros, considerando as últimas 6 horas e assim por diante, né? Só Ilhota, um pouquinho menos, com 36 milímetros aqui, Polito. É uma torcida muito grande, né, de todos nós, para que esse ano não se repetisse o que nós vimos no ano passado. Foi menos intenso, mas ainda assim causa transtorno e pode causar dor, como o caso da menina de 12 anos em São José que morreu soterrada. Mas há casos já agora confirmados de deslizamentos na capital. Nós temos imagens, vamos colocar, não sei se é vídeo ou fotografia, em todo caso vamos trazer as informações. Veja só, hein? Veja só, caiu tudo ali, hein?
deslizamento de terra no centro da capital. Uma casa e outra kitnet precisaram ser interditadas por conta desse deslizamento. E agora tudo está fechado por conta do risco que se oferece às pessoas que moram nessa localidade que fica aqui no centro da capital. Informação importante também que a subida para o Morro da Cruz está bloqueada porque uma árvore caiu sobre a energia elétrica, a transmissão de energia. A Polícia Militar está fazendo uma contenção, não dá para passar. Karina Kopp vem ao vivo agora para trazer mais informações para a gente aqui no BG. Oi, Karina. É com você, Karina, direto do roçado. Nosso cinegrafista, o Jackson Botelho, está se posicionando. Assim que a Karina tiver o retorno, vem com informações. Veja, a equipe está com capa de chuva protegida, guarda-chuva, auxiliares também dando um suporte importante para a gente poder mostrar outros pontos da nossa região que sofrem os reflexos da chuva. E agradecer o carinho da sua companhia que veio com a gente para ficar melhor informado. Ela está justamente em um ponto do roçado que é semelhante com aquele que nós mostramos há pouco, né, Luiz? Do ônibus passando, sim, em que viadutos ficaram totalmente intransitáveis por conta do volume de água que subiu rapidamente, surpreendeu motoristas que precisavam fazer contornos como esse que a Karina vai mostrar ao vivo agora. E o alerta que a gente tem, Polito, como essa imagem aqui que a gente mostra, que foi o de agora, o deslizamento aqui no centro da capital, tem um alerta da Defesa Civil que isso pode acontecer e pode se intensificar, para amanhã, porque como eu já comentei aqui com vocês, tem esse alerta que amanhã a chuva deve continuar em menos intensidade, mas deve continuar principalmente em todo o nosso litoral aqui. Agora sim, sinal restabelecido com a Karina Kopp, vai trazer informações direto da região do roçado e vejo bastante água por aí também, Karina. Não dá para passar. Não, aqui nesse elevado do bairro Roçado virou um rio, um verdadeiro rio, Polito. A situação é bastante complicada. Alguns motoristas ainda se arriscam a passar por aqui. Agora a gente vai mostrar um caminhão passando, mas a situação é bastante complicada. Os carros, principalmente, têm muita dificuldade para passar por aqui, porque a água chega a invadir aqui a calçada, porque virou um verdadeiro rio. Olha só onde bate a água no pneu dos carros. É muita água acumulada. A gente vê que essa água vem correndo com força e por isso este trevo aqui do roçado, na verdade, ele está interditado. Tem uma placa interditando aqui essa área, mas alguns motoristas acabam se arriscando e passando por aqui. A autopista está aqui nesse momento, a autopista Litoral Sul, fazendo a sinalização aqui de toda essa região para que os motoristas fiquem atentos. Isso porque a chuva não para, a chuva está bastante forte e a situação tende a piorar ainda mais. E a gente vê que essas ruas alagadas, elas estão em todo o entorno. No entorno aqui do elevado do bairro Roçado, tem muita água acumulada nas outras vias. Na via de trás, na via aqui do lado, um pouquinho mais para frente, tem muita água acumulada na pista. Aqui, a gente vai ver uma fila dos motoristas, estão se acumulando, fazendo fila e passando devagarinho, um por um, porque a fila acabou se formando, não tem outra alternativa, não tem para onde ir. Então os motoristas devagarinho vão se arriscando e vão passando por aqui. A chuva está apertando, Polito, chuva bastante forte neste momento. E a situação só tende a piorar. Então, fica o alerta para os motoristas, para as pessoas que forem sair de casa e tentar ter como rota essa região, que evite, que pense numa rota alternativa, porque por aqui a situação é bastante complicada. O elevado do Roçado virou um verdadeiro rio com essa chuvarada que está atingindo a Grande Florianópolis desde o início da manhã desta quinta-feira. Então, muita atenção no trânsito, a gente vê muitos turistas, placas de pessoas da Argentina, do Uruguai e de várias cidades aqui da região, porque a gente está numa época de temporada, então tem muitos visitantes por aqui e a gente vê que eles acabam que não sabem outras vias alternativas, às vezes não conhecem o caminho e acabam se arriscando e podem ficar empenhados, porque, claro, essa chuva toda pode prejudicar até mesmo o veículo. Então, atenção para os motoristas que estão saindo de casa para tentar evitar essa região do Roçado, porque a situação, Polito, é essa, Um rio se formou por aqui e a situação é bastante complicada.
Obrigado, Karina, pelas informações. Cuidado aí para não levar um banho de água. Muitos motoristas realmente se arriscando. E já há a informação de que perto da Fundação de Educação Especial também há alagamentos. Vou agora com a Fabiane Paza, que vai trazer informações de São José. Ela está no coração, né, de quem está comandando essa história, as equipes, inclusive de resgate. Fabi Paza, com você. Polito, a nossa equipe está dentro da sala de monitoramento na Prefeitura Municipal de São José. Esse espaço que costuma ser utilizado para monitoramento de situações cotidianas da cidade, situações de trânsito, hoje está completamente voltado para o acompanhamento da situação dos alagamentos. Até porque há situações de alagamentos e deslizamentos de terra em praticamente todas as regiões aqui de São José. A gente consegue acompanhar aqui, ó, nas imagens que aparecem na central de monitoramento, algumas das principais avenidas do município com problemas por conta do acúmulo de água. É o caso da Avenida Josué de Bernardi, uma das mais movimentadas, que tem alguns trechos, inclusive, sem passagem por conta da altura do nível de água. São mais de 30 chamados para atendimentos de alagamentos e desmoronamentos aqui no município. As equipes estão nas ruas prestando suporte e a gente fala aqui da sala de monitoramento daqui a pouquinho com as equipes da Prefeitura para mostrar um pouquinho mais esse trabalho e atualizar a situação por aqui. Na Grande Florianópolis, São José é disparado o município com mais problemas, onde a chuva causou mais transtornos. Foram mais de 80 milímetros de precipitação em pouco mais de 3 horas. Muita chuva em pouco tempo. E aí, claro, os transtornos acontecem, mas a gente vai falar de tudo isso ao longo do Balanço Geral. Obrigado, Fabi Paza. Daqui a pouco a gente quer ouvir também as autoridades para saber quais medidas emergenciais estão sendo tomadas aqui na nossa região. E o Luiz daqui a pouco volta também com mais detalhes, inclusive com os mapas do satélite, né? Exatamente, para as pessoas poderem ter um pouco mais de ideia do que é que está acontecendo, né, Polito? A gente ouviu também alguns meteorologistas para nos ajudarem aí nessa situação. Eu volto daqui a pouco com mais detalhes. Obrigado, Luiz. Até já já. E ó, você talvez tenha estranhado ou não, mas a gente está utilizando muito as redes sociais hoje. Logo cedo já postamos no Balanço Geral Florianópolis, no Facebook, também no Instagram, o número 489-8822-6543, para estimular que você possa mandar para a gente de onde quer que você esteja e conte, né, narrando o flagrante que você deu, uma rua alagada, um deslizamento de terra, a situação que você está enfrentando com amigos, com a família, com vizinhos, porque a chuva tem atingido toda a nossa região. Veja aqui mais imagens de flagrantes que foram enviadas para a gente através justamente desse número que é da produção do Balanço Geral, de pontos da nossa região que estão sofrendo os reflexos da chuva. Esse motorista ficou acuado, não tinha para onde ir e, infelizmente, teve que dar ré do carro porque não dava para passar. Uma adolescente de 12 anos morreu. Que notícia trágica, né, gente? Depois que um muro desabou em cima da casa da avó dela. Ela estava de férias na casa dessa senhora e na semana que vem já ia voltar para a própria casa. Dormia pouco antes das 7 da manhã, quando tudo aconteceu. Geiseriel Cunha. O seu Marcelo, assim que acordou para trabalhar, ouviu um barulho muito forte na parte de trás da casa onde mora. Eu estava me preparando para ir trabalhar, de repente deu um estouro, eu até pensei que fosse uma trovada, foi um estrondo muito forte. Daí minha esposa ela levantou e disse, olha, que barulhão é esse? Eu acho que é trovada. Ela disse, não é trovada, não quer. Ela abriu a janela da casa, olhamos o muro cair de cima da casa. O caso aconteceu aqui no bairro Fazenda Santo Antônio, em São José, na Grande Florianópolis. Era por volta das 7 horas da manhã, quando essa estrutura aqui, ó, este muro, que existia aqui no local há mais de 30 anos, caiu sobre essa casa de madeira. Uma adolescente de 12 anos, que dormia no momento da queda, foi atingida e ficou sob os escombros. Além dela, estavam na casa o pai e o irmão, de 5 anos. As crianças moram com a mãe, mas estavam de férias na casa do pai. O seu Marcelo chegou antes mesmo do Corpo de Bombeiros e ajudou na retirada das vítimas do local. Corri lá, conseguimos tirar a criancinha pequenininha, conseguimos tirar o rapaz e a menina mais velha estava trancada no barro. Tentar socorrer. É a única coisa que podia fazer. E quando o Corpo de Bombeiros chegou, a menina já estava sem vida. Houve a notícia de que havia mais uma criança na parte atingida que estava desaparecida. Chegando então no local, iniciamos as buscas com remoção de escombros,
por essa criança no local onde ela estaria dormindo. Foi mais ou menos 1h30, 1h40 de trabalho até que encontramos a criança, infelizmente, em óbito. E a preocupação agora é com relação àquele outro terreno. A Defesa Civil já interditou o local, já retirou os moradores daqui, mas a preocupação é bastante grande porque olha a situação, está desmoronando pouco a pouco. Inclusive, enquanto gravávamos, parte daquela garagem ali já cedeu também. Por isso, a Defesa Civil já interditou o local. Ainda existe o risco porque ainda a estrutura tem um peso lá em cima e ela está justamente onde ocorreu o deslizamento. Então é possível que aquela outra estrutura possa vir abaixo ainda. Então é por isso que ela está interditada. Orientamos aqui os moradores a que não permaneçam no local até a segunda ordem para que seja eliminado esse risco. Uma tragédia realmente, né? Dói no coração de quem é pai, de quem é mãe, de quem acompanha essa notícia. O nosso pesar à família que passa por um momento tão difícil e o alerta que precisa ser respeitado da Defesa Civil de áreas de encostas onde a terra está encharcada e há riscos de novos deslizamentos de terra. Aqui no centro já aconteceu mais um, não há vítimas. Em compensação, o local está interditado por conta do risco de novos desmoronamentos. Vou chamar agora a nossa produtora Amanda Esperotto, que está em outro ponto de São José, mas com uma notícia relativamente boa. A água começa a baixar nesse ponto. Amanda, com você. Oi, Polito, eu tô aqui em São José, no Sobraçal, e por aqui as ruas alagaram bastante. Inclusive, esse aqui atrás de mim tava super alagado, ali é o viaduto que vai pro Shopping Itaguaçu, tava super alagado. Agora a chuva deu uma trégua por aqui e daí não tá mais. Mas aqui é uma região que sempre alaga, fica bem difícil. Hoje estava difícil tanto para motorista, para os carros, quanto para pedestre, porque alagou a calçada, alagou tudo, tava uma piscina literalmente. Eu mesmo tô com meu tênis super encharcado, porque para passar eu tive que pisar na água, não teve como escapar. E tá bem complicado assim, é muita rua alagada, é muita chuva, Polito. Valeu, Amandinha, nosso agradecimento às equipes, né? Todos os nossos profissionais envolvidos em pontos diferentes, gravando vídeos, fazendo ao vivo, inclusive, através do celular, tecnologia impressionante que ajuda muito nesse momento, com a ajuda até das redes sociais, para levar até você informação em primeira mão. Olha só essa cena aqui, o rapaz com stand-up no meio da rua que mais parece um rio, gente ilhada também dentro de casa acompanhando essa cena inusitada de um moço que passa pela rua com a prancha dele e boia na superfície desse alagamento em uma região aqui próxima, inclusive, do centro da capital. Dá para acreditar? Olha só o comerciante ilhado ali, ó. A água entrou dentro do comércio, não teve o que fazer. E as pessoas acompanham ali, até numa inércia, né, sem saber o que fazer exatamente, só aguardando que a água possa baixar. Em São José, na região do shopping, um homem chegou a fazer stand-up comedy, que é esse? Stand-up comedy não, stand-up, né, na rua alagada, justamente por conta da dificuldade de passar. Stand-up paddle, stand-up comedy, tô louco aqui. Stand-up paddle, né? E aí conseguiu passar justamente nesse ponto. Nós conseguimos o flagrante com a ajuda de gente que está enviando esses vídeos através do celular. 489-8822-6543, o número para você enviar imagens para a gente, fotografias também. Tem imagem da Via Expressa? Vamos ver então. Ó, esse ponto aí também bem alagado, hein? Veja que a fila de carros se forma nos acessos às comunidades dos arredores da Via Expressa, justamente porque estes acessos estão alagados. Tem motorista que se arrisca. Veja lá na ponta, ó. Aquele carro vermelho acelerou. Os outros dois de cor branca criaram coragem então e foram atrás. E a caminhonete em sequência também criou coragem e foi. Mas veja que é muito arriscado, né? Não só pelo prejuízo que pode se causar a um carro como esse, com motor que pode fundir, como também pode haver um buraco, causar ainda mais uma tragédia na nossa região. O secretário de Segurança Pública da região de São José está ao vivo com a gente agora. Fabiane Paza vem com informações do coração, de onde estão sendo deslocadas as unidades de resgate. Oi, Fabi. Oi, Polito. A gente fala ao vivo da central de monitoramento aqui do município de São José, local que costumeiramente é utilizado para monitoramento de situações de trânsito, de segurança pública, mas que nesta quinta-feira tem todos os telões, todas as câmeras voltadas para situações de alagamento.
alagamentos e de intercorrências por conta dessa chuvarada que atingiu a região. Foram pelo menos 30 chamados para atendimentos de alagamentos e de desmoronamentos de encostas, de barreiras, de muros aqui no município. A gente conversa agora com a secretária de Segurança Pública, Andréia Pacheco, para falar qual é o panorama atual. Secretária, vocês têm equipes percorrendo toda a cidade para monitorar a situação, atender famílias que estão precisando de ajuda? Sim, a equipe toda está na rua, guardas municipais, assistência social, toda a equipe da Secretaria de Segurança, infraestrutura, enfim, tem uma equipe de mais de 100 pessoas trabalhando na rua para atender toda a demanda, que não é pouca. O maior problema foi realmente de alagamentos ou vocês também estão alerta por conta das encostas, do solo muito encharcado? Já teve situações aí de desmoronamentos? Sim, a nossa maior preocupação são os deslizamentos. O que vem, que são essas 30 ocorrências que tu mencionaste, é puro deslizamento. Então, a gente alerta a população de que, na dúvida, saia. Né? A vida é o bem mais precioso que nós temos. Então, saia, nos avise, 153 ou 199, né? O telefone da Guarda e da Defesa Civil. Nós deslocamos uma equipe para o local para avaliar a situação e conversar com o familiar e dar um destino. Nós temos também um local de abrigo, que é o CAT, para receber aqueles que porventura não tem, né, onde se abrigar, né? A maioria até o momento ficou em casa de familiar ou de vizinhos, mas essa é a nossa preocupação. Um alerta que eu gostaria de fazer para a população é de que o pico de chuva começa às 16 horas e vai até a meia-noite com o aumento da maré. Essa é a nossa maior preocupação. Isso que está aí é o menor do que está previsto de chuva. Então, na dúvida, não espere essa chuva toda vir. Saia de casa se houver algum problema, porque a situação tende a piorar. Até porque, secretária, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente segue falando ao vivo aqui da Central de Monitoramento, Polito, porque aqui em São José, hoje pela manhã, um pouquinho antes das 7 horas da manhã, foi registrada, sem dúvidas, a situação mais grave decorrente de toda essa chuvarada, a morte de uma criança de 12 anos que acabou sendo atingida pelos escombros do muro da casa onde ela estava. Era uma criança natural do município de Videira, que estava aqui em São José visitando o pai. Eles estavam dormindo todos na mesma cama, a menina de 12 anos próxima à parede, um menino de 5 anos no meio e o pai ao lado. E quando essa parede caiu, infelizmente, os escombros acabaram atingindo quase que totalmente essa menina de 12 anos que não conseguiu sair do local. O pai também tentou retirar ela dos escombros, mas não conseguiu e, infelizmente, acabou sendo aí uma vítima fatal dessa enxurrada, dessa chuvarada que atinge a nossa região desde cedo. Esse caso aconteceu no bairro Fazenda Santo Antônio, aqui em São José. Uma das localidades onde essa questão dos deslizamentos de terra mais preocupa e mais mobiliza o município. A gente segue por aqui, Polito, acompanhando toda a situação. Daqui a pouco eu volto para trazer ao vivo as informações a respeito dos alagamentos, porque eles estão provocando muita complicação no trânsito aqui em São José. Então, daqui a pouquinho eu volto para atualizar a situação do trânsito e dos alagamentos. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Fabi. Sem dúvida, a informação mais dura do dia, né? Nós perdemos essa criança de 12 anos em um deslizamento que causou um desmoronamento do muro onde ela estava, da casa onde ela estava. Sem dúvida, a notícia mais dura do dia. Mas a secretária adiantou uma informação relevante de que a chuva vai vir intensamente após as 4 horas da tarde na localidade de São José. O Luiz já está posicionado, vai trazer informações da previsão e também do site da Defesa Civil, mas antes quero trazer um vídeo de uma telespectadora que nos enviou um flagrante através do nosso WhatsApp. Vamos ver quem é ela. Hernanjal, olha só, minha garagem, eu vou começar a tirar água dentro de casa, olha a minha rua, todas as vizinhanças encheu água. Ó, o rio transbordou, olha como tá isso aqui. Tá tudo alagado, tudo alagado. Tá tudo interditado. Tudo virou em água, Biguaçu. Vídeo da Cristiane Andrade, de Biguaçu, que mostra neste momento a casa dela invadida pela força da água que não tem para onde escoar.
A Karina Kopp está se preparando, vai trazer informações ao vivo para a gente também. E eu agradeço o carinho da sua companhia que vem chegando com a gente cada vez mais. Nós estamos com equipes espalhadas por todos os cantos para atualizar as consequências da chuva. Karina, onde é que você está agora? Polito, agora estamos aqui na Avenida das Torres para mostrar a situação por aqui, que também é de alagamento. Ó, os carros tendo bastante dificuldade para passar, porque a água, ó, complicado. O motorista reclamando da situação, porque realmente é até perigoso passar por aqui, né? As pessoas acabam se arriscando porque é um ponto mais baixo da Avenida das Torres e acaba que as pessoas só percebem que está alagado quando chegam nesse ponto e aí não conseguem mais desviar o caminho e acabam atravessando mesmo. E forma-se aí ondas, né? Ó, um rio que se formou por aqui e esse ponto onde a gente está mostrando agora, que o Jackson está mostrando a onda que trouxe o caminhão, é um ponto de alagamento já bastante tradicional aqui na Avenida das Torres. Quando a gente ouviu que estava chovendo bastante em São José, a gente já logo pensou em vir para cá, porque a gente já imaginava que aqui estaria alagado, porque vem água correndo bastante de um condomínio que fica bem próximo, que tem uma rua um pouco mais alta, vem jorrando toda essa água aqui para baixo e causando este ponto de alagamento aqui na Avenida das Torres e esse transtorno grande para os moradores. E aí, Polito, a gente volta a falar daquilo que a gente falou na entrada anterior, para os motoristas que tem essa Avenida das Torres como rota, principalmente esse ponto aqui que fica próximo de um supermercado, que evitem passar por aqui, né? A gente ficou aqui poucos minutos antes da nossa entrada e percebeu que 2 veículos quase acabaram parando o carro no meio do alagamento, porque o carro às vezes não dá conta, o motorista não sabe muito como agir no desespero da situação e quase ficaram parados no meio desse alagamento. Alguns motoristas lá, ó, dando ré, retornando na contramão, porque a situação é essa, acabam se assustando vendo que o alagamento é grande, que a água está bastante alta e não querem se arriscar a passar por aqui e causar um transtorno ainda maior e acabam então voltando mesmo que na contramão para evitar toda essa situação. Mais um ponto de alagamento, a gente está percorrendo a cidade e a gente percebe que o trânsito está bastante complicado. Devido a toda essa situação de alagamento em pontos diferentes da cidade, o trânsito está um caos em vários locais, muitas filas, muito congestionamento em vários pontos. A gente passou pela BR-101 e a BR-101 estava praticamente parada, muita fila, muito trânsito. Então, atenção para quem estiver saindo de casa, os motoristas olharem rotas alternativas, procurarem lá nos aplicativos de celulares para ver rotas alternativas para não passar em caminhos como este de total alagamento. Daqui a pouquinho, Polito, eu volto aí de um outro ponto da cidade para mostrar como está a situação nessa quinta-feira de bastante chuva aqui na Grande Florianópolis. Obrigado, Karina Kopp, trazendo informações ao vivo. Excepcionalmente hoje, não exibiremos a Hora da Curiosa por conta da nossa cobertura em relação às consequências da chuva. E fico me perguntando o seguinte, gente, de verdade, e tenho certeza que o senhor, a senhora também se perguntam. Nesse momento, não vale uma pressão maior sobre as autoridades? É verdade que a Defesa Civil tem feito um trabalho brilhante, né? Os socorristas, né? A segurança pública. Mas o fato é que precisamos de mais investimento em infraestrutura. As nossas galerias pluviais estão comprometidas, as nossas tubulações são velhas, não suportam a quantidade de água que escorre nessa época do ano. E toda vez é a mesma história, os mesmos prejuízos e até mesmo os mesmos personagens, que perdem tudo, como essa senhora de Biguaçu que gravou a casa dela inundada. Será que não vai haver, né, uma responsabilidade maior de quem comanda as nossas cidades, o nosso país, com áreas que são tão atingidas pelas chuvas? É difícil, né? Vou caminhar para o outro lado aqui. O Luiz Gustavo está com a gente mais uma vez, vem com a nossa tela para a gente fazer uma interação, vai mostrar não só a Epagre, mas também o site da Defesa Civil Catarinense. Exatamente, trazer o serviço mesmo para as pessoas, né? A gente separou primeiro aí essa tela que é da Epagre Cirã para poder dar um pouco da ideia dos avisos meteorológicos, né? Então esse último aviso que acabou de sair, né, que é a chuva persistente moderada a forte no litoral. Então, por isso aquela atenção e por isso também aquela informação que a gente acabou de trazer
trazer ao vivo ali, né? Que São José, até às 4 horas da tarde, deve ter aquela chuva mais persistente, já está previsto também pelos meteorologistas da Ipagre-Cirã, tá? Isso inclui a Grande Florianópolis e também todo o litoral norte, tá? Essa previsão aqui, esse aviso meteorológico. E os temporais localizados, aí chove num lugar, não chove no outro, a gente está falando de chuva mais forte, né? Temporal, então, chove mais forte num lugar e no outro não, considerando as outras regiões do nosso estado. É falada instabilidade, tem ponto que chove mais, ponto que chove menos. Como a gente comentou que, por exemplo, aqui no caso da nossa capital, no Itacorubi, a chuva foi bem mais fraca, cerca de 8 milímetros, em outras regiões não, né? Em Biguaçu, por exemplo, mais de 100 milímetros no acumulado de 6 horas. E na página da Defesa Civil? A gente separou aqui também para vocês, é aquele alerta que as pessoas podem se cadastrar, inclusive, né, Polito? No celular, né? Recebe ali no SMS, né? Mas aqui no site da Defesa Civil, a gente tem, alagamentos para navegantes, então outras regiões do nosso estado começam a ser afetadas também, né? E aí a Defesa Civil Estadual faz também esse alerta, pancadas de chuva com raios para Canoinhas, Bela Vista, né? E assim sucessivamente, com raios também para toda a região da nossa Grande Florianópolis, Baixo Vale do Itajaí e o litoral norte. Outro site que a gente separou aqui para vocês também, para a gente ter uma ideia aqui, Polito, a gente está falando do acumulado de chuvas da última hora, então é o que acabou de cair, não é aquele acumulado das 6 horas que nós mostramos aí já aqui no balanço geral, exatamente. Então dá uma olhada aqui, o norte da ilha, por exemplo, é o que mais preocupa, a gente consegue ver aqui, que tá vendo, tem os pontos em vermelhos. Já começa a ser atingido. Pois é, isso começa a ser atingido. Canasvieiras, aquela região da Daniela, 59 milímetros já, então, aqui de chuva, que é de bastante alerta em termos de precipitação total aí, e isso é só na última hora, não estamos nem falando de acumulado. Então, por isso que vale o alerta para todas as nossas regiões. Luiz, segura aqui. Luiz vai buscar mais informações para a gente abastecer você que está acompanhando a gente ao vivo. Eu vou falar com a Karina e já eu volto aqui para a gente conversar mais. A Karina vem trazer informações ao vivo aqui no nosso telão. Karina, estava há pouco, né, na Avenida das Torres, que é muito movimentada e que geralmente inunda. Você persiste por aí e vai conversar com alguém? Isso, Polito. A gente estava até indo embora quando a gente encontrou o seu Mauro. Seu Mauro estava aqui pela Avenida das Torres. Olha só, que curioso. Ele está recolhendo as placas dos veículos que acabam perdendo essa placa por conta dessa chuvarada. O seu Mauro recolheu já placas Santo Amaro da Imperatriz, São José, placa de Argentinos, Biguaçu, uma quantidade muito grande de placas. Isso só agora, nesse pequeno espaço de tempo que ele passou por aqui na Avenida das Torres recolhendo essas placas. E o que ele estava me contando é que, olha, mais placa de Biguaçu, de São José, o que ele estava me contando é que as pessoas, depois que percebem que perderam essas placas, elas voltam para cá para tentar achar essas placas. Então, o que ele estava fazendo? Recolhendo, e ele está levando próximo de um posto de combustíveis, que lá, ele estava me contando, tem mais 50 placas de carros que acabaram passando por aqui por conta dessa chuvarada, acabaram perdendo as placas. Seu Mauro, o senhor está recolhendo e vai fazer o que com essas placas? Como que as pessoas que perderam, os motoristas, podem fazer para retomar, para ter de volta as suas placas? Essas placas podem pegar na minha casa, né? Que eu não tenho o Face, mas eu tenho o número da rua, que é a Rua Valmor Xereder, 2574. E o número de telefone, o meu é 8421-0004. E o da minha casa é 3346. Deu um branco, 3346. Deu um branco agora. Fica o número do celular, fica o número da casa e também da rua, Valmor Xereder. 2574. 2574. Então, quem passou aqui pela Avenida das Torres hoje, perdeu alguma das placas, quiser ter as placas de volta, vai estar com o seu Mauro lá na casa dele, ele vai estar guardando essas placas para que os motoristas tenham de volta, porque é um prejuízo, né, Polito? Às vezes as pessoas passam por aqui, acabam enfrentando aquele alagamento que a gente mostrou agora há pouco e nem percebe, só vão perceber depois, quando estacionam um veículo, que ficaram sem a placa. Então, quem passou por aqui, percebeu que perdeu a placa, está com o seu Mauro lá na casa dele, no telefone, dá uma passadinha por lá, ou vem aqui, conversa com o pessoal aqui da rua, do posto de gasolina, que eles também estão recolhendo essas placas hoje, nesta quinta-feira. Polito, volto contigo aí no estúdio do Balanço Geral. Valeu, Karina. Olha, a Fabi Paza vai dividir tela com a gente. Seu Mauro, hein? Que coração grande, hein, seu Mauro? Deu o telefone de casa, até esqueceu o celular, o endereço.
para ajudar essas pessoas, dá uma dor de cabeça, né? Não é só o prejuízo, não. Tem que registrar boletim de ocorrência na delegacia. Já perdi placa em situação parecida, medo de clonagem ou até de crimes que podem ser cometidos por pessoas de má fé que pegam a placa e colocam no carro mesmo. Fabiane Paza vem agora lá do Centro de Informações de São José para trazer mais detalhes para a gente ao vivo. Fabi, é com você. Polito, a gente aproveita esse espaço para falar em relação ao trânsito, porque muitas das principais vias de São José ainda estão com água na pista, ainda estão com problemas e isso, claro, compromete aí a trafegabilidade para quem está circulando pela cidade. Eu vou pedir para o Diego, que está na câmera aqui, nos ajudar para mostrar alguns pontos ainda com alagamento. Olha só, aqui a gente tem o viaduto do Roçado, um local muito movimentado, a gente consegue ver aqui ó, com bastante água na pista ainda. Para quem for circular por aí, muito cuidado, quem puder evitar, evita essa região. Tem também uma das principais ruas da cidade, a Avenida Josué de Bernardi, que também ficou praticamente em toda a sua extensão com água na pista. Em alguns trechos a água já baixou, mas a Avenida Josué de Bernardi ainda tem pontos alagados, exige o cuidado dos motoristas. Outra rua que está bastante comprometida também é a rua Nereu Ramos. Vários trechos dela, como a gente pode perceber aqui na imagem da central de monitoramento, ainda alagada. A gente aproveita essa entrada ao vivo para falar de trânsito, para buscar também algumas orientações para quem está circulando pela cidade, para quem vai sair de casa, para quem está em dúvida se pode sair de casa em algumas regiões aqui de São José. Convido agora o comandante da Guarda Municipal para participar com a gente. Marcelo, muito boa tarde. Agradeço a tua participação. É importante a gente orientar o motorista que precisa trabalhar, que precisa sair de casa para, de repente, evitar algumas regiões. Tem algum ponto mais crítico que a orientação é, de fato, evita, procura outra rota? Boa tarde. A nossa região aqui em São José, principalmente a região de Campinas, está bastante complicada ainda. Como você citou, a José de Bernardi, ela ainda está interditada em alguns pontos. Então, quem puder evitar esse trânsito agora, após o meio-dia, é bom evitar, porque tem vários pontos que, devido à forte chuva, abriram crateras na pista e pode acontecer algum tipo de acidente. Então, quem puder evitar também, o trânsito está bem complexo, agora está com muito veículo, principalmente na BR, que sobrecarregou devido ao bairro estar com bastante água ainda nas pistas. Então, quem puder evitar, seria interessante evitar. De qualquer forma, a Guarda Municipal está na rua, ela já fechou e interditou vários pontos que estão com essa dificuldade, para evitar também que motoristas, como alguns que foram flagrados aqui pelo vídeo de monitoramento, fiquem ilhados no meio dessa chuva toda. Algum ponto com risco de deslizamento que os motoristas também precisam ter atenção ou evitar por conta desse risco? Na verdade, teve alguns pontos de deslizamento na região de Hipotecas, na geral do bairro Ipiranga também, mas a Secretaria de Infraestrutura, a Guarda Municipal já sinalizou também e estão trabalhando lá para desobstruir a via. A princípio, agora a chuva deu uma diminuída, então a gente vai ficar monitorando, porque a previsão para a tarde é que isso volte a aumentar esse fluxo de chuva. Então, a gente sempre pede essa orientação. Quem não precisar sair de casa, não for algo muito importante, permaneça em casa e a gente está aqui à disposição também para auxiliar qualquer situação no município de São José. A gente está 24 horas à disposição. Vamos aproveitar o serviço para repetir o canal de comunicação com a Guarda Municipal, o telefone. É o telefone 153, ou também pode ligar no 3343-2924. Esse telefone está aqui através da nossa central. O telefone 199 da Defesa Civil também fica à disposição. Todos trocam aqui dentro da central de monitoramento, estão sendo atendidos de pronto, assim que possível. As viaturas estão indo para o local, dando prioridade para as ocorrências mais graves. Perfeito, muito obrigada. 153, reforçando, então, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma situação para reportar para a Guarda Municipal referente a trânsito ou qualquer alteração relacionada à chuva, é importante fazer essa comunicação para que a informação possa ser levada e ajudar todo mundo que precisa se deslocar. E reforçando o recado do comandante aqui, quem não precisar sair de casa, é melhor se resguardar para evitar aí qualquer tipo de susto, qualquer acidente decorrente dessa chuvarada. Polito, eu volto contigo no estúdio daqui a pouquinho. Volto e te chamo com mais informações ao vivo daqui da Central de Monitoramento. Obrigado, Fabi.